Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu tenho um convidado especial do país vizinho aqui, o Elvis do canal Dinamarquês, e ele vai contar um pouquinho a experiência dele com a Dinamarca. Se apresente, Elvis. E aí, Gabi, obrigado pelo convite de fazer essa entrevista aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Elvis do canal Dinamarquês, é o meu canal no YouTube. Eu moro na Dinamarca já tem 5 anos e eu estou aqui para poder contar um pouco então da minha experiência de vida aqui na Dinamarca, de como é viver aqui e tudo mais. E me conta como é que você foi parar aí na Dinamarca, né? Esse país tão lindo. Então, tem gente que me pergunta como é que você escolheu a Dinamarca, e às vezes eu falo que é a Dinamarca que me escolheu, porque, para ser sincero, até 2013 eu não tinha muita noção do que era a Dinamarca. A minha curiosidade aumentou quando uma amiga minha se mudou para cá para fazer intercâmbio e tal, e foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre onde era o país, onde que ele ficava, onde se localizava, sobre a cultura, a economia do país e tal. E aí, assim, depois eu vim como turista para visitar em 2013, eu voltei em 2014. Em 2015 eu acabei achando um emprego aqui e vim para cá, porque eu sou formado em ciência da computação e é relativamente fácil você achar emprego fora do país, tendo um pouco de experiência e tendo esse background meu que eu tenho. Então foi basicamente assim, resolvi ficar no país desde então. Ah, que bacana, bacana. É parecido com a Finlândia. Aqui na Finlândia também tem bastante emprego para essa área, né? Então eu acredito que os países nórdicos, no geral, têm bastante oportunidade para a área de computação, né? Sim. De desenvolvimento e tal. E me conta como é que é a sua relação com o idioma. Você aprendeu dinamarquês? Foi difícil? Me conta um pouquinho aí como foi. Então, foi uma das primeiras coisas que eu sentei e me coloquei para poder fazer. Inclusive quando eu estava no Brasil, porque o processo imigratório, para quem não está muito por dentro, é uma coisa que demora um tempo. Você tem aí, eu fiquei pelo menos um ano me preparando para poder me mudar. E nos últimos 6 meses antes da minha mudança, eu comecei a fazer o curso de dinamarquês no Duolingo. Foi mais para ter uma noção assim mesmo da língua, de como era, e comecei a ver também filmes, porque aqui na Dinamarca eles têm filmes e séries muito boas. E quando eu cheguei aqui, eu entrei no curso que é oferecido para imigrantes e refugiados aqui, que é um curso gratuito pro governo, que o governo oferece para o pessoal aprender. E Na Finlândia é assim também. Uhum. Eles têm também? Vocês têm também? Tem, assim, é como se fosse uma integração, né, que o governo oferece para as pessoas que chegam no país. Claro que não é qualquer um que pode aplicar para estudar finlandês através do curso do governo. A pessoa tem que ter visto, né, tudo certinho, tem que ter visto. Não pode ser estudante também. Parece que só quem chega no país para casamento ou trabalho aí tem o direito de estudar no governo. Então é assim também aí na Dinamarca. Aqui, assim, na verdade, não tem tanta restrição em relação a quem pode entrar. Todo imigrante aqui pode aplicar. Tanto que, por exemplo, na universidade onde eu estudo, ela tem uma parceria com algumas escolas da língua dinamarquesa e os professores vão até a universidade e fazem, então, ensinam, então, o dinamarquês durante a noite, que é o horário que o pessoal tem mais tempo. Mas, em geral, todo mundo que mora aqui pode fazer esse curso, é gratuito. Se eu não me engano, ele ainda é gratuito. E assim, e vale super a pena. Só que assim, só que é aquilo, né? Aprender a língua é um processo difícil. Então, apesar do curso ser muito bom, você precisa ter uma disciplina muito grande em se empenhar para falar com as pessoas. Porque, assim como na Finlândia, imagino, aqui na Dinamarca, todo mundo, pelo menos, sei lá, 90% das pessoas falam inglês, especialmente nas cidades grandes. Então é muito fácil você ficar com medo, às vezes, ou receio da sua pronúncia e tal, porque no início também as pessoas não te entendem muito bem e você acaba que fala só inglês. Então, assim... Exatamente, isso acontece. Para mim, o que eu fiz foi... Eu realmente fui insistente. Eu ficava insistindo em falar dinamarquês até as pessoas começarem a me entender. E felizmente deu certo. Hoje em dia tenho um dinamarquês fluente, consigo conversar com as pessoas aqui. Que bacana! E sou feliz por isso, porque ajuda bastante no processo de integração, de aprender por que as pessoas são e tal. Então... Mas é um idioma difícil? Porque o finlandês é um dos idiomas mais difíceis do mundo, né? O dinamarquês, ele tem alguma semelhança com algum outro? Você consegue entender
assim, alguma coisa? Tem alguma comparação com alguma outra língua, algum outro idioma? É parecido? Como é que é o dinamarquês? Sim, assim, as línguas mais próximas são o sueco e o norueguês. O norueguês é o mais próximo ainda, é como se fosse basicamente o português de Portugal e o português do Brasil mesmo. Agora, pessoas que falam línguas germânicas, por exemplo, como o Dutch, holandês e o alemão, têm um pouco mais de facilidade em aprender. O maior problema do dinamarquês é a pronúncia, porque a maneira com a qual você escreve é muito diferente da maneira como você pronuncia as palavras, entendeu? Então você tem essa dificuldade... É diferente do finlandês, aí. Como que é o finlandês? O finlandês, você lê e aí você pronuncia como se lê. Então é fácil nesse quesito, né, de você ler a palavra e saber pronunciar. Mas então o dinamarquês é totalmente diferente. Tipo o inglês, né, que você lê... a pronúncia é totalmente diferente. É bem por aí. Assim, a gramática já do dinamarquês, que eu imagino que seja bem difícil no finlandês, né? É bem fácil no dinamarquês. A gramática é muito parecida com o inglês. A maneira como você conjuga os verbos e tal. Não tem gerúndio. Então, assim, nesse sentido é muito fácil de você aprender a língua. O problema é só a pronúncia mesmo. Que você só consegue quando você está falando com as pessoas. Então, assim, nesse sentido é difícil. Mas é muito gratificante. Eu acho a língua muito bonita e gosto bastante de falar dinamarquês. Que bacana. Agora falando um pouquinho mais sobre o país, como é que é o clima aí na Dinamarca? É assim parecido com a Finlândia? Porque na Finlândia a gente praticamente vive só de inverno, né? A gente tem 2 meses de calor, um calorzinho ameno. Como é que é aí? Você tá na capital, né? Eu moro bem perto da capital. Tá. Como é que é o clima aí das 4 estações? A Dinamarca assim, você tem as 4 estações bem definidas. E na verdade, assim, o outono, inverno e a primavera são bem mais frios do que o normal. Mas você tem elas muito bem definidas. No inverno, a gente não tem muita neve, apesar de ser bastante frio e ventar muito. Então, assim, venta e a temperatura fica aí menos 10 graus às vezes, menos 5 graus, até 5 graus positivos. Fica nesse range aí. E... em geral, é um país muito frio, um país que venta muito. Então, a pessoa, assim, para poder morar aqui, precisa estar disposta, primeiro, a não estar muito apegada ao calor. Porque é a primeira coisa que você sente falta aqui, isso com certeza. Porque no verão, você tem um verão normalmente um pouco mais quente. Aqui no verão, costuma fazer, às vezes, 30 graus, 32 graus, alguns dias, algumas semanas, assim. Mas eu particularmente gosto, porque você vai guardando aquela vontade assim de ter dias mais quentes durante todo o outono e inverno, e aí quando vem o verão você tem o tanto de sol que você precisa ter, aí acaba, aí você tem o outono como é agora verdade. Aqui. Então. É exatamente assim como é. Mas e no inverno, chega a quanto aí a temperatura? Então, o máximo que eu já vi aqui foi menos 15, mas isso já tem um tempo já. Tá. Assim, não é tão como eu esperava. Na Finlândia a gente chega até menos 30. assim, assim, é muito ainda para quem vem de país quente tipo a gente, né? Então, assim, mas com certeza é melhor do que menos 30. Aqui eu não acredito que fique tão frio assim, não. Normalmente, a Dinamarca, por ser um país muito pequeno, a temperatura fica por aí, sei lá, às vezes menos 10, menos 5 e tal. Os últimos invernos têm sido um pouco mais quente. Então, por exemplo, o último inverno mesmo quase não fez temperatura abaixo de 0 aqui. Então, assim, foi em Helsinki também. Eu não estava no inverno na Finlândia, mas diz que foi o inverno mais quente de muitos anos, que quase nem nevou. Sim. Aqui a temperatura, acho que ficou uma parte da noite só, com menos 1, menos 2 graus. E aí depois ficou aí 2, 3 graus, que ainda é muito frio, com certeza, mas não é aquele frio... Sim, né? Mas pra quem tá acostumado com o friozão no inverno, né? A gente acaba até falando assim, tava quente, né? 2 graus, tava quente. É verdade. E a escuridão? Também é bem escuro no inverno aí? Verdade. Isso... eu acredito que seja a característica que mais me desmotiva aqui na Dinamarca, sem dúvidas. Não é nem o frio. Para mim, o frio é super sem problemas. O maior problema é a escuridão. Faz muito... a falta de luz. Tem muito pouca luz aqui no inverno. Então, assim, por exemplo, no pico mesmo no inverno, em janeiro, a gente tem aí, acho que 5 horas só, mais ou menos com o dia nublado, assim, só.
por dia, então assim, é muito pouco. Então assim, são 19 horas basicamente de escuridão, o que deixa o pessoal aqui bem depressivo, deixa a gente em geral com o humor assim, bem para baixo. Então. Era essa a minha próxima pergunta, né? Como que isso afeta os dinamarqueses no geral? Na Finlândia, né, eu sempre falo nos meus vídeos que a parte mais difícil é o inverno, essa escuridão que afeta demais as pessoas elas ficam mais introspectas, né? Elas já são assim, de natureza, mas no inverno afeta totalmente as pessoas. Como é que é aí na Dinamarca? Como é que ficam os dinamarqueses no inverno? Eles são alegres ou eles também, né, afeta o humor deles, como eles são? É bem assim, dá para ver bastante, é bem notável como o humor de todo mundo, o meu também muda durante o inverno. Você tem as pessoas não, já que também é muito parecido com a Finlândia também, as pessoas são bem mais introspectivas, conversam bem menos, entendeu? E você nota que durante o inverno, durante a época mais escura do ano, assim, você nota que as pessoas conversam menos, entendeu? Andam um pouco mais cabisbaixo, assim, ficam às vezes com um pouco mais de raiva, resmungando assim pelas ruas, é muito comum. É igual. Só muda o nome do país. Eu acho que todos os países ali no norte da Europa, né, são parecidos nesse quesito, assim, né, por causa da escuridão que realmente afeta. E como são os dinamarqueses, assim, como pessoas? As relações, né, interpessoais. Na Finlândia, os finlandeses, eles são muito calados, né, mais na deles, mas eu ouvi dizer que aí na Dinamarca eles são um pouco mais abertos, né? Como é que é? Me conta. Olha, como eu te contei, uma parte do meu mestrado foi na Finlândia e realmente notei um pouco assim que o dinamarquês é um pouco mais aberto do que o finlandês. Eu notei o finlandês bem fechado mesmo. Aqui na Dinamarca, assim, em comparação ao Brasil, é um povo bem fechado, é um povo que assim, claro. Os europeus no geral, né? Em geral, mas assim, o que a galera às vezes tem dificuldade de entender é que quando eu falo fechado, não significa que eles são mal educados e não querem conversar com as pessoas. É só que as coisas que eles se abrem e conversam sobre são muito diferentes das que a gente conta no Brasil, entendeu? Por exemplo, no ambiente de trabalho a gente conta, sei lá, que aconteceu alguma festa, casamento, alguma coisa assim, a galera conversa sobre isso e conta detalhe, né, que às vezes bebeu muito e tal. E aqui na Dinamarca você nunca basicamente conversaria sobre isso com um colega de trabalho, assim, a menos que essa pessoa fosse bem próxima de você. Mas em geral, eles são pessoas assim que conversam sobre coisas muito superficiais quando eles não têm uma proximidade muito grande com a pessoa. E isso assim, como eu disse, você nota depois de um tempo, porque no início você vê as pessoas são muito educadas, né? Então você nota as pessoas com um respeito muito grande por você em geral, assim, e as pessoas têm dificuldade então de fazer essa conexão. Mas depois de um tempo, depois de 1 ou 2 anos aqui, você sabe muito bem do que é essa frieza das pessoas. Mas assim, é uma questão que é comum, né? Assim, as culturas são diferentes e a minha dica, por exemplo, para quem mora aqui, é simplesmente se adaptar, entendeu? Porque é assim, não tem o que fazer e você acaba incorporando um pouco dessa frieza, assim, desse comportamento deles. Exatamente, a gente aprende, né? Porque na verdade a nossa cultura no Brasil é muito aberta, a gente fala pelos cotovelos, né? A gente fala da nossa vida e eu aprendi muito nos países nórdicos, né, na Finlândia, aprendi muito a ser um pouco mais, a manter algumas coisas só pra mim, não preciso compartilhar com as pessoas, né? E eu admiro isso, sabe? A gente não precisa ficar falando a nossa vida pra todo mundo, né? Então eu admiro isso nos europeus, assim, principalmente nos nórdicos, né? Que eles não falam muito sobre as coisas pessoais, né? Assim, tem aquilo, tem as vantagens e desvantagens. O Brasil, e eu sei que tem gente que vai falar nos comentários, pô, brasileiro é tudo bando de não sei o quê, que fala muito e tal. Mas assim, o lado positivo disso, da gente ser muito comunicativo e falar muito, é que você tem uma sensação de inclusão na sociedade muito maior, entendeu? Porque as pessoas estão sempre interessadas em saber como é que você tá, né? Conversar com você. E aqui, quando você tem algum problema e você não se comunica, você
pode, sei lá, tem gente que tem mais propensão à depressão, por exemplo, e isso pode acarretar uma depressão. Exatamente, não falam sobre os sentimentos, né? Eles não são de colocar os sentimentos para fora. E que isso realmente é um ponto positivo para o Brasil, a gente sabe expressar os nossos sentimentos, né? Mas claro que a doença, a depressão em si não depende só disso, mas eu sei que nos países nórdicos eles têm essa tendência de manter, ter um pouco mais de serem mais depressivos, justamente porque eles não falam muito de sentimento, não colocam as coisas pra fora, não compartilham, exatamente, né? Tem esse lado. Mas exatamente. assim, eu vejo, mas o lado positivo da Dinamarca de ser mais fechada é que, como você mesmo falou, tem coisas que você não precisa falar para todo mundo, você pode guardar para você mesmo. Então assim, eu acho que tem que ter um balanço, e esse balanço a gente aprende quando a gente vive nesses dois contrastes assim. Sim. E eu tenho uma curiosidade. Os dinamarqueses são como os finlandeses, que eles são, tipo, calados, mas daí quando eles bebem eles ficam falantes? Ou como eles são? Tem essa similaridade aí com a Finlândia? Tem sim, é muito parecido isso. E é interessante ver que, por exemplo, todo final de ano você tem as festas de Natal das empresas. E você vê que as pessoas, elas têm uma vontade muito grande de que essa festa aconteça logo para eles encherem a cara e fazerem tudo o que eles não fazem durante o ano. Então, assim, é muito notável isso. E as pessoas próximas, às vezes, da gente, entendeu? Amigos e tal, eles também se comportam dessa maneira, porque é uma maneira deles se abrirem, assim, entendeu? E fazerem o que eles querem fazer, porque eles estão tão bêbados e tal. Então, é por esse lado também. Falando em festa de fim de ano, gente, na Finlândia é a mesma coisa. As pessoas, elas esperam para essa festa que eles chamam de pikkujoulu, é como se fosse uma confraternização. Essa festa sempre dá o que falar, porque sempre alguma coisa acontece. Aqui é a mesma coisa, Ai. E questão de gastronomia. Como é que é a gastronomia aí na Dinamarca? Assim, tem umas comidas assim... qual que é a comida típica, o que eles comem? Na Finlândia a gente come muita batata e salmão, né? Claro que tem algumas culinárias assim mais diferentes, dependendo aí da região. Na Lapônia, por exemplo, comem carne de rena. Como é que é aí na Dinamarca? Qual que são as comidas típicas aí? Aqui na Dinamarca a gente come muita batata também, batata e principalmente carne de porco. Tem carne de rena também, alce e tudo mais. E assim, o prato principal aqui na Dinamarca é o que eles chamam de flæskesteg, que é basicamente batata com um caldo amarronzado, que eu não sei do que ele é feito, e você pega carne de porco, você assa ela para que a pele fique crocante assim, e um pouco da gordura fique crocante. Aí você joga um sal assim, e é isso que, para ser sincero, é uma das comidas preferidas, junto com o feijão tropeiro, é claro, mas esse flæskesteg dinamarquês é uma das comidas preferidas. E no geral, eles não têm uma diversidade muito grande assim de comida. Eles comem muito bem, eles comem muito legume, assim. Esse flæskesteg que eu tô falando é mais mais assim em épocas comemorativas, Natal e tal, assim. No geral, eles comem muita verdura, comem muita fruta também, entendeu? As frutas que tem que dá para comprar aqui, né? E assim, eles gostam muito de comida asiática, por exemplo. Então, comida assim tailandesa, indiana, mexicana também, comida mexicana é muito popular aqui. Na Finlândia tem muito disso, então não tem assim uma identidade assim da gastronomia, então eles gostam mesmo de comer comida de tudo quanto é país, igual a Finlândia. É muito parecido nesse sentido também. Então assim, eles, como não tem uma diversidade muito grande culinária aqui, eles procuram importar muita comida de outros países e tal. Ai, que bacana. E a minha próxima pergunta é relacionada a como que os dinamarqueses tratam os imigrantes. Existe um racismo aí? Eu não sei se você sabe, mas a Finlândia, ela foi considerada um país mais racista da Europa, né, há alguns anos atrás. Como é que é aí na Dinamarca? Olha, assim... Nesse tempo morando aqui na Europa, eu noto que acho que todo país tem a sua proporção da população, parte da população que é bem conservadora e às vezes anti-imigração. E aqui na Dinamarca não é muito diferente. Você tem pelo menos aí uns 15% da população que vota para partidos bem de direita e bem conservadores e que são completamente contra a imigração. E o resto normalmente vota no centro para a esquerda, e o centro assim costuma ser um pouco mais relaxado, porque
eles precisam de mão de obra, entendeu? Apesar da população aqui ser bastante estudada, não é todo mundo que tem um ensino superior, principalmente nas áreas que são necessárias para o país, como engenharia, química e computação, por exemplo. Então eles precisam de importar. E sabendo dessa necessidade, o governo acaba que cria incentivos para importação de mão de obra estrangeira e fazer com que essa parte da população se sinta confortável aqui. Então, assim, se você seguir a política aqui, você vai ver que existem comentários anti-imigrantes e tudo mais, que deixa a gente triste, né? Porque normalmente, assim, se você não for... e se você não for dinamarquês, você não é aceito aqui. Tem esses comentários, mas em geral... as pessoas aqui são bem assim, eles têm um balanço político muito grande, entendeu? Então, eu pelo menos me sinto muito bem recebido aqui na Dinamarca, entendeu? Eu diria que provavelmente tão bem quanto eu me sinto no meu país nativo, que é o Brasil, entendeu? E assim, pra mim não é um problema. Bacana, isso. muito bacana. Bacana. Essa questão aí de mão de obra, né, na Finlândia é a mesma coisa. Muita gente vai embora do país, né? Hoje em dia tá muito assim, os estudantes eles estão indo embora depois que eles terminam a faculdade, vão experienciar outras culturas e tal. Então tá faltando mão de obra na Finlândia também. E normalmente quem tá lá para fazer essa mão de obra são os imigrantes, né? Que eles estão lá dispostos a trabalhar com qualquer coisa. Exatamente. Né? E eu acho assim que desde que a pessoa, sabe, respeite as leis, independente de onde ela venha, da religião que ela tenha, sabe? Isso para mim é irrelevante. Eu acho que o mais importante é a pessoa respeitar as leis do país, como ela vive, o que ela come, entendeu? A maneira que ela se veste, isso entendeu? Eu acho assim, que a população, o ser humano saiu da África, o ser humano é imigrante, entendeu? Nós fomos imigrando da África para todas as outras partes do mundo. Então, assim, é muito natural que a gente continue fazendo esse mesmo processo agora, depois de centenas de anos aí, né? Então, assim, eu acho que é um caminho natural. E a Dinamarca entende isso. Então, assim, eu acho que é por isso que o país, assim, é tão popular entre os imigrantes e tudo mais. Porque, assim, principalmente para a mão de obra qualificada, é uma vantagem muito grande, porque a pessoa primeiro que ela não se educa na Dinamarca, né? Então, assim, ela já vem educada, significa então que a Dinamarca não tem que pagar a educação dela, porque aqui a educação é gratuita, né? Então, ela já está pronta para entrar para o mercado de trabalho e começar a pagar imposto. Então, assim, eu não vejo como isso é um ponto negativo para o país. E, como eu disse, a Dinamarca aceita isso muito bem. E como é que é o custo de vida para quem quer morar no país? É muito caro? Uma pergunta muito boa. Eu recebo isso muito no meu canal, principalmente num vídeo que eu fiz no supermercado e tal. Com certeza. Ainda mais tratando-se de um país tão bom como a Dinamarca, né? Claro que os países nórdicos aí estão no topo, né? Então a galera quer saber qual que é o custo de vida, como é que isso é muito caro morar. Então, aqui na Dinamarca, para quem vem com o seu salário do Brasil para a Dinamarca, recebe um choque. É quase que um infarto. Em geral, eletrônicos, se o real estiver bem valorizado, é mais barato do que no Brasil. Mas tem muita coisa aqui que é cara, entendeu? Principalmente restaurantes, tudo que envolve mão de obra é bastante caro. Supermercado, em geral, é mais ou menos o preço do Brasil, assim, talvez alguns produtos variem aí 10, 15% mais caro. Mas quando você tem um salário dinamarquês, é muito assim, barato viver aqui. Assim, é claro que você não vai conseguir achar uma casa, um apartamento no centro de Copenhague trabalhando em qualquer tipo de emprego, mas em geral você consegue ter um apartamento ou uma casa muito boa, trabalhando como, sei lá, com algum serviço de limpeza ou como atendimento em alguma coisa, qualquer tipo de emprego. E você tem uma alimentação muito boa também. Você consegue comprar basicamente o que você quiser no supermercado. Então você não tem aquela batalha para poder viver o próximo dia, entendeu? Até porque a gente tem aqui um suporte muito grande se você fica desempregado, se você não consegue pagar o seu aluguel e tudo mais. E o governo ajuda, né? Igual exatamente. Se você tem filho também, você recebe uma pequena bolsa do governo e tudo mais. Então, assim, no geral, quando você está empregado na Dinamarca, recebendo aí o salário médio daqui, o salário mínimo, você consegue viver muito bem. E o custo de vida é relativamente barato para os padrões da Dinamarca. Bacana. E para turismo, é um país caro? Olha, sim, é um dos países mais caros para ser turista, infelizmente.
Por outro lado, você tem assim, vantagens, que é, por exemplo, o sistema de transporte é muito fácil, você consegue usar o mesmo ticket para trem, metrô e ônibus e tudo mais. E assim, para quem for para outros países, sei lá, Hungria às vezes, para Portugal ou Espanha mesmo, nota uma certa diferença quando vai comer em algum restaurante aqui, alguma coisa assim. Então, assim, é bom guardar um dinheirinho. Tem aí, eu acho que eles recomendam 35 euros por dia para poder passar um tempo aqui na Dinamarca. Mas é um país que vale muito a pena. Mas 35 euros por dia para alimentação? Não, para tudo. É uma média. Parece que, pelo menos alguns anos atrás, era 35 euros por dia para tudo. Porque assim, nem todo dia você vai sair para poder almoçar, para poder comer em um restaurante e tudo mais. Às vezes tem um dia que você vai querer comer uma outra coisa, entendeu? E tal. Mas em geral, isso é um valor médio bom assim para poder passar uns dias aqui na Dinamarca. Mas assim, tem que ver se esse valor não foi atualizado. Ah, bacana. Então, para quem quiser visitar a Dinamarca, né? Tem as dicas aí. Isso aí, muito bacana essa conversa, gostei bastante de conversar com você, escutar um pouquinho aí sobre a Dinamarca. Gente, para quem quiser acompanhar, eu vou deixar o link aqui para vocês visitarem o canal do Elvis, o canal dinamarquês. Ele tem bastante vídeo lá contando como é que é morar, sobre alguns dados, né, algumas coisas que as pessoas querem saber sobre a Dinamarca. Isso. E tem vídeo sobre isso. Elvis, muito obrigado pela tua participação, desejo tudo de bom para você. Igualmente, Gabriel, muito obrigado pelo convite, foi muito legal fazer essa série de entrevistas aqui com você. E não se esqueçam também de ver a entrevista da Gabi no meu canal, porque você também respondeu algumas perguntas interessantes lá sobre a Finlândia no meu canal. É verdade, eu vou deixar esse link aqui. Para vocês visitarem também o vídeo que eu fiz com o Elvis. Tá bom, gente? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixa sua curtida e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos. Um beijo até mais, e até a próxima. Tchau, Elvis!